Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus, do versículo 16 até o versículo 19. Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao versículo 19. A igreja já encontrou, diga glória a Deus. Ouça com atenção, por favor, a palavra de Deus, que diz assim: pois embora eu pregue o Evangelho, nada tenho de que me gloriar, pois põe-se sobre mim uma necessidade. Sim, ai de mim se não pregar o Evangelho, pois se o faço de bom grado, tenho recompensa, mas se contra a vontade, tão somente uma incumbência de pregar o Evangelho me é confiada. Qual é a minha recompensa então? Na verdade, é que quando prego o Evangelho, posso pregar o Evangelho de Cristo gratuitamente, para não abusar do meu direito do Evangelho. Pois embora eu esteja livre em relação a todos os homens, mesmo assim fiz-me escravo de todos para ganhar ainda mais. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Diga glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, nós queremos ministrar um tema voltado para o culto desta noite. Hoje nós estamos em culto de missões e nós devemos falar sobre missões. Nesta noite nós queremos pregar sobre o tema o propósito de missões. Por favor, a Igreja de Cristo que aqui presente está nesta noite, repita comigo, por favor, esse tema. Vamos lá? 1, 2, 3. O propósito de missões. Mais uma vez bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. O propósito de missões. Meus amados irmãos, sobre a minha vida e sobre a sua vida, pesa um chamado diretamente de Deus para conosco. Todos que aqui nesta noite se encontram presentes aqui nesse tempo de adoração ao Senhor, todos nós temos um chamado de Deus nas nossas vidas. Irmão José, e o que é um chamado? Meus amados irmãos, o chamado é o ato pelo qual Deus convoca uma pessoa para um relacionamento com Ele, para cumprir um propósito específico. Chamado não é simplesmente um convite, mas chamado é exatamente Deus dando uma ordem para a sua igreja, para obedecer aquilo que Ele está esperando de mim e de você. Louvado e agradecido seja o seu santo nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: o chamado é uma iniciativa de Deus. Por isso Paulo, ele está dizendo que nada tem que se gloriar por pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho, queridos e amados irmãos, é uma responsabilidade, como também é um privilégio. Mas em nenhum momento quem prega o Evangelho deve se gloriar ou deve se achar melhor do que alguém, porque este que prega o Evangelho não prega simplesmente pela sua capacidade, mas prega porque primeiramente Deus resolveu chamar, Deus resolveu capacitar para que o Evangelho pudesse ser pregado a vidas que estão sofrendo no mundo das trevas. Então, o chamado é uma iniciativa de Deus, no qual Ele escolhe, capacita e envia pessoas
sua vontade, visando sua glória e a edificação do seu povo. O chamado é uma convocação de Deus para todas as pessoas que são salvas. E quantas pessoas aqui nesta noite são salvas que podem glorificar o nome do Senhor? O chamado, queridos amados irmãos, tem alguma característica na vida da pessoa. Uma das características do chamado é uma iniciativa divina e não humana. Ou seja, Deus, Ele nos chama uma pessoa pelos seus próprios méritos. Você sabe e conhece a frase que diz: Deus capacita os escolhidos. Tem pessoas que acham que Deus tem problema com as pessoas que são altamente intelectuais. Não, o sentido da frase aqui não é que Deus despreza as pessoas que são capacitadas, não. Deus precisa de homens e mulheres capacitados, mas o sentido da frase que Deus capacita os escolhidos é que a obra missionária ela é espiritual, e para realizar a obra missionária nós precisamos do Espírito Santo, e a capacidade do Espírito Santo é dado a todos aqueles que buscarem o Espírito Santo. Não é algo natural, não é algo que o homem pode produzir, mas somente que Deus pode dar para aqueles que buscam o chamado do Espírito Santo sobre as suas vidas em nome de Jesus. Outra coisa, o chamado ele está de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os interesses pessoais. Lembre-se de Paulo. Paulo, quando ele foi chamado, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Paulo era o maior perseguidor da igreja, mas a partir do momento que Paulo foi chamado, ele abriu mão dos seus interesses, das suas convicções, ele teve a sua mente mudada, ele teve o seu objetivo mudado, e a partir daquele momento, Paulo estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque para Deus, Paulo, ele não era somente um perseguidor, para Deus, Paulo era um vaso escolhido, no qual muitas pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho através da vida de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Então, característica do chamado é uma iniciativa de Deus. Outra característica do chamado: quem é chamado não pode mais viver de acordo com a sua própria vontade. Quem é chamado deve viver de acordo com a vontade de Deus. Ora, Paulo ele vai dizer que já estou crucificado, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, se Ele habita em você, Ele agora domina a minha vida e domina a sua vida. E se Cristo domina as nossas vidas, nós seremos usados para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Você crê nesta palavra? Diga amém. Outra característica do chamado, meus amados irmãos: o chamado exige obediência e renúncia. Não existe chamado sem renúncia, não existe chamado sem obediência. Muitas pessoas estão querendo servir hoje dentro das igrejas em busca de status, em busca de reconhecimento, em busca de ser reconhecido, mas quem realmente é chamado, ele está ali numa posição de obediência, em uma posição de renúncia. Ele diminui para que Cristo possa crescer na sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Outra característica do chamado: toda pessoa que é chamado, ela passa a ter o objetivo na sua vida de glorificar a Deus. Quantos aqui estão glorificando a Deus? Levanta essa mão e glorifique ao Senhor. Paulo, ele diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. A minha vida e a sua vida deve ser uma vida que glorifique a Deus. Aí surge uma pergunta aqui para nós neste momento: a minha vida e a sua vida tem agradado a Deus?
que é muito evidente: servir ao próximo. Hoje em dia, nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. E o reino de Deus, a ordem é ao contrário, é o inverso. No reino de Deus, todos nós devemos servir. A Bíblia diz para mim e para você: se alguém deseja ser o maior, que seja o menor. Aleluia! Eu tenho certeza que nesta noite aqui, na presença do Senhor, se encontram pessoas que diminuíram, se encontram pessoas que são menores, porque grande aqui é somente o Deus desta igreja. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, se você quer desenvolver o chamado de Deus na sua vida, uma característica do desenvolvimento do chamado de Deus nas nossas vidas é nós estarmos sempre de prontidão para servir o próximo. Mas servir o próximo com interesse? Não. Servir o próximo sem interesse nenhum. Servir o próximo sem querer nada em troca. Servir o próximo de forma humilde, com amor, porque isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Isso é chamado, meus amados irmãos. Porque hoje em dia, para uma pessoa servir outra pessoa, a pessoa se acha inferior. Mas quando a pessoa tem Cristo na sua vida, ela serve o próximo com amor, com obediência. E isso para ela não é desmerecimento, isso para ela não é algo constrangedor. Porque hoje em dia ninguém quer ser melhor do que ninguém. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter cada um como superior a nós. E assim a obra do Senhor cresce, desenvolve. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele diz assim: há uma diferença entre Jesus Cristo e os demais mestres religiosos. O nosso mestre, além de nos dizer o que devemos fazer, ele nos capacita através do seu Espírito para cumprirmos o seu querer. Ele nos deu uma ordem: ide, fazer discípulos em todas as nações. Mas também ele nos deixou uma promessa: estou convosco
dizendo: seja o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, queridos e amados irmãos. O maior missionário, eu falei para os irmãos aqui de manhã, o maior missionário é quando Deus envia o seu filho para morrer na cruz do Calvário. A partir dali existe o maior propósito, que é para que todas as pessoas que venham a crer em Jesus como único verdadeiro suficiente Salvador, para que essas pessoas não mais se percam, mas que sejam salvas. O propósito de missões é esse, em nome de Jesus. Se o propósito da igreja não for esse, a igreja está agindo de forma errada. Nós estamos aqui nesta noite para nós nos enchermos do Senhor, do seu Espírito, para aprendermos mais da sua palavra, para pregarmos o Evangelho de Deus a toda criatura. Essa é uma responsabilidade que pesa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. O maior exemplo de chamado é o próprio Jesus, quando ele chama os seus discípulos. Jesus, em Mateus 4:19 diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, em nome de Jesus. Que nesta noite Jesus possa olhar para a congregação Siloé, para a minha vida e para a sua vida, e possa nos fazer pescadores de homens, pescadores de almas, em nome de Jesus. E eu faço uma oração mais ousada: que Deus nos dê capacidade, que Deus nos dê ferramenta, que Deus nos dê ousadia do Espírito Santo, para onde nós estivermos, que nós possamos, em nome de Jesus, pregar o Evangelho com ousadia, na unção do Espírito, e que vidas venham aceitar o nome santo do Senhor, porque esta é a nossa missão. Quantos podem dar glória a Deus? Agora perceba uma coisa: Jesus ele diz assim: vinde a mim, vírgula, e eu vos farei. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite: não existe missões sem o auxílio do Espírito Santo, e não existe missões sem a dependência de Jesus. Porque muitas pessoas querem fazer missões com as suas estratégias humanas. É por isso que hoje em dia a igreja não está crescendo, a igreja está inchando. Tem muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas são pessoas que não vivem o propósito de missões na sua vida. Por quê? Porque são pessoas que não estão andando com Deus, são pessoas que não têm intimidade com Jesus, e são pessoas que não são cheias do Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus fazer os discípulos pescadores de homens, porque eles eram pescadores realmente, verdadeiramente, ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Ou seja, Jesus estava dizendo: venham aprender comigo, porque se vocês andarem comigo, vocês vão aprender. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. E aí depois deles estarem com Jesus, Jesus envia eles para a missão. E hoje em dia tem muita gente apressado para receber cargo, para desenvolver uma tarefa. Ei, primeiramente, antes de você querer cargo, antes de você querer responsabilidade, antes de você executar uma ideia, passe tempo a sós com Deus. Ore, jejue, se consagra, peça para Deus: Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Peça para o Senhor: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Sabe por quê? Antes de Deus querer te usar, Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer ver tu orar mais. Ele quer ver tu ler mais a palavra do Senhor. Ele quer ver tu jejuar. Ele quer ver tu depender mais dele. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? Queridos, eu estou dizendo para você nesta noite que a igreja de Cristo, ela tem um outro propósito aqui nesta terra. Então esse propósito, irmão Josué, proclamar a mensagem da salvação.
analisar o significado da palavra propósito, você vai encontrar esse significado. O que se quer fazer, realizar, plano, intuito, algo, grande vontade de realizar algo, aquilo que se busca, atingir objetivo. Isso é o que é propósito. Agora você pega, queridos e amados irmãos, esse significado de propósito e aplica em uma visão espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Propósito é realizar, intuito, algo, grande vontade de fazer, buscar até alcançar o objetivo. Isso aqui, no lado material, no lado profissional, a gente é mestre. Quando a gente tem um objetivo, comprar um carro, fazer faculdade, melhorar de emprego e outras coisas mais, passar em concurso, a gente busca incansavelmente até conseguir. É errado, irmão Josué? É não. Que Deus abra as portas do céu sobre a minha vida e sobre essa vida e abra muitas portas para abençoar a igreja do Senhor. Mas a mesma vontade, ou até mais, também podemos ter para proclamar o Evangelho e para viver o propósito de Deus em nossas vidas. E viver o propósito de Deus em nossas vidas é uma busca constante em glorificar ao Senhor. Você pode glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, quando nós entregamos as nossas vidas em prol da pregação do Evangelho. Essa atitude, essa obediência glorifica o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. Infelizmente, nos dias atuais que nós estamos vivendo, a igreja, direta ou indiretamente, ela está sendo pressionada a renunciar à sua missão primária, que é pregar o Evangelho. Infelizmente, hoje em dia, o inimigo tem cercado a igreja de sutilezas. Hoje mesmo já aconteceu uma sutileza que a igreja acha que é normal deixar de preferir o espiritual em prol de uma programação. Não, meus amados irmãos, o espiritual deve ser sempre o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. A Bíblia está bem clara: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje de manhã, estudando a lição da escola bíblica dominical, a igreja de Antioquia, aquela igreja que é um exemplo missionário para mim e para você, uma igreja que atingiu Jerusalém com a pregação do Evangelho. Jerusalém ficou tão cheia da pregação do Evangelho que eles foram despertados pelo Espírito Santo, que eles deviam ir em lugares distantes para pregar o Evangelho, porque tinha pessoas que precisavam ser alcançadas pela graça salvadora de Jesus. E aquelas pessoas
propósito. Se a igreja recordar para o propósito, Jesus vai fazer muito mais maravilha no nosso meio. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí surge uma pergunta para mim e para você, que nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. A vontade de Deus é que nós possamos nos manter firmes na missão de proclamar a Cristo, principalmente em lugares que Ele nunca foi anunciado. A pergunta que surge para mim nesta noite e para você é: o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e do mundo? O que é que nós estamos fazendo em prol da obra missionária, igreja? Se não me engano, até a Guarulhos que falou hoje na nossa lição que a gente vive assim, tão distante desse propósito, que às vezes na hora do evangelismo, na hora de uma ação evangelística, a gente enche a nossa agenda e sempre não está disposto para fazer aquele trabalho que é o propósito da igreja aqui na terra, que é exatamente evangelizar. Aí já tem pessoas que elas pensam em evangelizar lugares distantes, mas se esquecem de evangelizar dentro da própria casa. Não, primeiramente a gente começa com Jerusalém e depois nós vamos avançando em nome de Jesus. Antes de alguém se preocupar em pregar a palavra de Deus, a outra pessoa, ela deve olhar para dentro da casa dela e identificar quem que precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso propósito começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa família, começa na nossa rua, começa no nosso bairro, começa no nosso serviço, começa onde nós estamos enraizados. É lá que nós devemos glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, Paulo, ele diz essa expressão: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Quando Paulo diz não se pode se gloriar no fato de pregar o evangelho, ele está falando para mim e para você que sobre ele pesa um constrangimento divino. Deixa eu dizer para você, deixa eu explicar para você. Constrangimento, por exemplo, a irmã Leite às vezes me faz um favor, e aí daqui uns dias ela pode precisar de um favor meu. E aí quando a irmã Leite me diz: irmão José, assim, você pode fazer? O primeiro favor que a irmã Leite fez por mim me constrange a atender o favor que ela está me solicitando, por mais difícil que seja, porque às vezes eu posso imaginar: rapaz, mas o favor que a irmã Leite fez para mim foi tão bestinha, e ela me pede agora esse favor que vai me custar muito. Ou seja, mas a pessoa fica inclinada a atender, porque a pessoa está constrangida. Ou seja, a pessoa não vê outra saída a não ser atender. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu fui constrangido, porque o meu Deus olhou para mim, o miserável, pecador, e enviou seu filho, e me escolheu, me salvou, me capacitou, e ainda me encheu do seu espírito para proclamar o evangelho. Eu estou constrangido, eu não posso dizer não. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, meus amados irmãos. Quando ele diz a expressão, pois ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo, queridos, ele está lembrando dos profetas lá do Antigo Testamento, e os apóstolos do Novo Testamento explanam e falam sobre ele. Paulo estava dizendo que os profetas, assim como os apóstolos, eles tinham urgência em anunciar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. E Paulo está dizendo
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para todo aquele que crê. Ele não quer mas que ele possa ser salvo. Jesus tem um plano e eu e você somos as pessoas que Deus vai usar para fazermos esse plano conhecido àquelas pessoas que estão no reino das trevas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a obra missionária ela é urgente. O meu coração e o seu coração deve ser tomado por esse sentimento que estava na vida de Paulo. Ai, que mim se eu não prego o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho, queridos amados irmãos, porque essa é a nossa responsabilidade. E aí quando você vai aqui para 1 Coríntios 9, versículo 16, que Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A gente vê hoje em dia muitas pessoas enchendo o peito porque estão sendo usadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é usada por Deus, mais ela deve se humilhar na presença do Senhor, porque aquilo ali não tem nada de mérito do ser humano. Tudo é graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos amados irmãos. E aí quando você olha para Marcos 16, 15, nós encontramos ali três importantes ordens. A primeira ordem, a ordem de Jesus. A ordem de Jesus diz: quando Jesus comissionou seus discípulos a irem pregar o evangelho a todas as nações, ele não estava simplesmente sugerindo uma boa ideia. Ideia você atende se você quiser. Agora, quando Jesus diz ide, não é uma ideia, é uma ordem clara e direta. Em Mateus 28, 19, 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Essa é a comissão da igreja de Cristo aqui na terra. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos amados irmãos. Aleluia. Nós entendemos também que existe uma responsabilidade sobre a igreja. Que responsabilidade é essa, irmão José? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade não é somente da liderança, mas é uma responsabilidade de todos que fazem parte do corpo de Cristo. Quantos fazem parte do corpo de Cristo? Na glória a Deus. Pois essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Nós somos chamados para testemunhar de Jesus. Glória a Deus. E essa responsabilidade, queridos amados irmãos, juntamente com a ordem de Cristo, ela deve ter urgência na execução dessa missão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. O tempo que nós temos para pregar o evangelho chama-se hoje. O passado ficou para trás. Nós não podemos fazer mais nada no passado. No futuro também nós não podemos fazer nada. Mas hoje nós podemos nos colocar à disposição para sermos usados por Deus, para irmos através do Espírito Santo atrás dos pecadores, para que eles possam ser salvos em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que é salvo, ele é devedor do evangelho. Todos que são salvos, eles são devedores do evangelho. Aleluia. E sabe o que significa o termo devedor do evangelho? Significa responsabilidade irrevogável. Sabe o que é algo irrevogável? Algo que não tem como mudar. Você só precisa cumprir. E é assim o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Nós somos devedores do evangelho. Devemos estar prontos para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E não devemos nos envergonhar do evangelho e não envergonhar o evangelho. Porque infelizmente hoje em dia poucas pessoas se colocam à disposição da pregação do evangelho. Mas ao mesmo tempo que poucas pessoas
Aleluia, glória a Deus. No capítulo 1 de Romanos, o irmão Daniel leu na abertura do culto, queridos amados irmãos. Paulo disse que ele é devedor do Evangelho. E aí, se você for perceber a lógica ali, em primeiro lugar, no versículo 15, ele diz: estou pronto para anunciar. No versículo 14, melhor dizendo, ele diz: eu sou devedor do Evangelho. Primeira coisa que você deve fazer para fazer missões é reconhecer que você é devedor do Evangelho. Todo aquele que reconhece que é devedor do Evangelho, ele é um missionário. Ele pode não pregar com eloquência, com muita capacidade, outras coisas mais, mas ele fala de Jesus aonde ele chega. Aonde ele chega com um bom perfume, o agradável perfume de Jesus na sua vida. Aleluia. Primeira coisa, reconhece que é devedor do Evangelho. Em segundo, quando ele reconhece que ele é devedor do Evangelho, Paulo diz: estou pronto para anunciar o Evangelho. Quando uma pessoa reconhece que é devedor, a segunda coisa que vai acontecer na vida dela é a prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. É se colocar na direção do Espírito Santo para ser usado por Deus. E a terceira característica, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Primeiro, Paulo reconhece que é devedor. Segundo, Paulo se coloca à disposição. E terceiro, ele recebe poder para pregar o Evangelho. Que Deus derrame poder sobre a minha vida. Que Deus derrame poder sobre a tua vida, sobre esta igreja, para nós avançarmos na programação do Evangelho de Cristo. E eu finalizo dizendo para você nesta noite, com base naquilo que está sendo pregado, com base naquilo que o Senhor está falando conosco hoje, sobre o propósito de missões, sobre a responsabilidade missionária, sobre a urgência que tem na igreja de Cristo fazer missões. Nesta noite nós podemos compreender que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas é uma imposição de Deus na minha vida e na sua vida. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todo cristão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Recentemente eu tenho conversado com o Daniel. O Daniel é nosso secretário de missões, ele tem um Marquinhos, tem o Francivaldo. Eu sempre estou perguntando: Daniel, vamos avançar, Daniel, vamos fazer algo, vamos fazer. Porque eu não estou contente quando os movimentos da missões daquela coisa, isso. Dizer que não estou contente não significa dizer que a gente não está fazendo, significa dizer que nós estamos fazendo pouco diante do que Deus já fez por nós. A gente não pode achar, queridos irmãos, que simplesmente estar aqui nesta noite é algo suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos fazer mais. Tem vidas aqui nesse bairro que precisam de mim, precisam de você, precisam de Jesus que está na minha vida e na sua vida. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, queridos amados irmãos. E aí eu finalizo perguntando para você nesta noite, mas perguntando também para mim, porque essa palavra fala comigo e fala com você. Como é que está a nossa disposição em levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Você tem contribuído com a obra missionária? Você tem pregado o Evangelho de Cristo? Você tem sido um verdadeiro missionário que leva as boas novas de salvação aonde você chega, queridos amados irmãos? Recentemente nós tivemos uma mobilização missionária. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos confronta para que nós possamos mudar. Se a palavra de Deus não me confrontar, não vale a pena. Porque a palavra de Deus me confronta e te confronta para que nós possamos mudar. Recentemente nós tivemos uma mobilização missionária. E nem todos se envolveram. Nem todos deram a justificativa porque não compareceram. A gente não pode ficar dessa
obrigação, meus amados irmãos, aleluia. Eu não posso escolher, é uma obrigação que pesa sobre a minha vida e que pesa sobre a sua vida, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu concluo dizendo para a igreja: nossa missão é cooperar com Deus no seu plano da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa se a sua capacidade é pouca ou é muita, não importa se você tem 1, 2, 3, 4, 5 talentos, sirva a Deus com a capacidade que Ele te deu, sirva a Deus com os dons que Ele tem te dado. Aleluia! E à medida que você serve a Deus com aquilo que você tem, Ele acrescenta, Ele dá mais dons, Ele dá dons do Espírito Santo para a igreja, para mim e para você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Por isso, igreja, a proclamação do Evangelho é uma necessidade. Os pecadores precisam ser alcançados. Aleluia. Glória a Deus. Isso vai ser alcançado através da minha vida. Aleluia. É através da sua vida, queridos e amados irmãos. Então, que nesta noite você possa refletir, que você possa chegar à conclusão: eu estou fazendo pouco em prol da causa do Evangelho. Que você possa falar como Paulo, queridos e amados irmãos: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho que me gloriar em nada, pois ele imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Evangelizar não é uma opção, mas é uma imposição divina. Nós devemos compreender essa responsabilidade com muita seriedade e atender o chamado com urgência de pregar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas que estão precisando de Jesus. Aleluia. Agora reflita aí rapidamente. Pelo menos 3 pessoas dentro da sua família, pessoas da sua rua, pessoas do seu bairro, pessoas do seu local de trabalho, pessoas na faculdade, pessoas da escola. Reflita aí pelo menos 3 pessoas que você já conseguiu identificar.